Boa noite. Mais uma vez estamos aqui, para o nosso estudo do Evangelho, para mais uma noite em que vamos trocar ideias, permutar energias. Então, neste instante, eu convido a todos que fechem os olhos, que acerenem os corações. Aqueles que estão em tratamento, que possam nesse instante se encontrar em um ambiente calmo, silencioso, a fim de que durante toda a nossa reunião desta noite, a espiritualidade maior, através dos seus enfermeiros, médicos do espaço, possam fazer as energizações, os passes, todo o tratamento necessário a todos aqueles que necessitam, Senhor. Que as suas bênçãos recaiam sobre todos nós, sobre os nossos lares, nossas famílias, que a sua luz adentre nosso coração, ilumine nossa vida. Permita-nos, Senhor, nesta noite de hoje, aurirmos um tanto mais da sua energia de amor, de positividade, de cura, de bálsamo. Guia nossas palavras, nossos pensamentos e sentimentos, para que unidos todos nós em um só pensamento, em um só sentimento de amor a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e a todos os nossos companheiros desta jornada espiritual, que sempre nos orientam, nos abençoam, unidos a todos eles, neste mesmo sentimento, possamos, nestes breves minutos que estaremos reunidos, alçar essas energias magnânimas que pairam no universo e que estão à nossa disposição. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. Obrigada por tudo que ocorreu nestes momentos de estudo, pelos tratamentos, pelos passes, pela fluidificação das águas e pelo nosso entendimento e melhora íntima. Com esta prece, Senhor, rogando ao alto amparo que nunca nos falta, pedimos a permissão do alto para iniciarmos mais esta jornada de hoje. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Então, como já falávamos antes, em todas as reuniões que nós estamos participando, da necessidade, de que cada um coloque a sua água aí, já esteja aí do ladinho, confiando e emanando energias, porque ela está sendo fluidificada. Todos os que estão em tratamento, que já estejam acomodados de uma forma tranquila, para que, ouvindo o estudo, possam também receber os tratamentos que os nossos irmãos do plano espiritual estão aí realizando. Então, hoje nós escolhemos, na sequência do estudo do Evangelho, do capítulo 10º, Bem-aventurados os misericordiosos, que faz parte de mais um trecho das bem-aventuranças do Cristo, escolhemos falar um pouquinho, deste capítulo, que vai enfatizar bastante a necessidade do perdão e como que nós estamos aqui para utilizar essa ferramenta do perdão mais do que qualquer outra ferramenta disponível. Porque, veja bem, meus irmãos, se a gente for analisar por que reencarnamos? Para evoluirmos e aprendermos, é fato. Mas o fato é que também, quando adquirimos um pouquinho de maturidade espiritual e conseguimos então a nossa condição do livre-arbítrio, é fato que na maioria das vezes nós temos cometido equívocos em sucessivas reencarnações.
ora somos nós os que fazemos as atitudes inconvenientes, ora somos nós as vítimas que sofremos os reveses dessas atitudes. Mas o fato é que então, através disso, nós vamos nos algemando uns aos outros, muitas vezes, pelo sentimento do ódio, pela mágoa, pelo ressentimento, pelas más atitudes que temos uns para com os outros. Então, não é verdade? Nós estamos aqui neste planeta de provas e expiações, porque temos débitos a quitar com irmãos aqui. E temos débitos também, né, dos quais somos os credores. Então, veja bem, numa relação onde há credor e devedor, nas questões de ordem espiritual, o perdão é uma ferramenta indispensável. Porque nós viemos aqui para nos amarmos, para nos perdoarmos, em sendo assim, abrimos portas para o nosso caminho evolutivo ser realizado, né? E o perdão é essa ferramenta que vai nos libertar, que vai nos proporcionar essa condição de soltar as correntes, de soltar as algemas e de não ficarmos mais presos a um passado que já se foi. Mas esse passado muitas vezes fica muito presente ainda dentro dos nossos corações, aonde nós guardamos muita mágoa, muito ressentimento pelas pessoas, né? Pelos nossos inimigos, por pessoas com as quais a gente não se relacionou bem por N motivos, né? Ora na condição de vítima, ora na condição daqueles que praticaram o mal, estamos indo e vindo. Então veja bem, para que a gente solte essas amarras, é necessário o perdão. O perdão, ele é filho do amor, né? Através dessa prática, desse exercício do perdão, é que nós vamos nos libertando. E Jesus falou demais do perdão durante toda a sua trajetória aqui. Há várias passagens, né, no Novo Testamento, onde Jesus nos convida sempre ao perdão. O perdão é algo tão importante, tão fundamental nas nossas existências, que ele faz parte ali, olha, de um pedacinho muito importante da oração que o Cristo nos ensinou a rezar, o Pai Nosso, né? Que o Pai perdoe, né? Que a gente perdoe as ofensas uns dos outros, para que o Pai também possa nos perdoar os nossos débitos. É verdade? Então, assim, o perdão é uma terapia do amor, aonde nós nos libertamos e temos também a possibilidade de libertar aqueles que estão algemados a nós, né? Então vamos só dar início aqui, o nosso estudo, nós vamos falar dessa parte de bem-aventurados os misericordiosos que Jesus cita, e depois nós vamos tomar um livro de Joana de Ângeles para instruir a nossa fala de hoje com relação ao perdão, o nosso estudo de hoje. Então vamos lá. Jesus disse assim, olha, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Tem muito a ver, né, com o Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, a fim de que sejamos perdoados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Aí ele traz outras passagens de Jesus que também estão lá no Sermão do Monte, tá? Assim como as bem-aventuranças estão. Se perdoardes aos homens as faltas que fazem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará os vossos pecados. Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Se vosso irmão pecou contra vós, ide e falai-lhe sobre a falta em particular entre vós e ele. Se vos ouvir, tereis ganho o irmão. Então, aproximando-se dele, Pedro diz, Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu, eu não digo até 7 vezes,
mas até 70 vezes 7. Isso está em Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Então Jesus falou muito de perdão e nos ensinou, né? Não só falou, né, gente? Ele vivenciou, né? Ele deixou a lição do perdão. Porque durante toda a sua trajetória aqui conosco, ele foi perseguido, ele não foi entendido, ele foi injuriado, ele foi injustiçado, até que chegou ao êxtase, quando condenado por seus próprios irmãos, os judeus, ele vai ser crucificado, né? E sem guardar nenhuma mágoa, nenhum rancor, entendendo a nossa infantilidade naquela época espiritual, sem condições de compreender o que ele dizia, tanto ele sabia que nós não teríamos condição de aprender todo o seu ensinamento, que ele fez questão de criar esse círculo dos 12 apóstolos para que esses apóstolos pudessem dar sequência no seu trabalho, porque ele sabia que era muito pouco provável, né, que ele passasse adiante e que ele conseguisse, só com a sua vinda, colocar aqueles ensinamentos dentro dos nossos corações. Veja bem, nós estamos aí há mais de 2000 anos e ainda com tanta dificuldade de amar, de perdoar. E ele no alto da cruz, do madeiro, pede ao Pai, né, que nos perdoe, porque não sabemos o que estávamos fazendo, não sabíamos o que estávamos fazendo. Então veja bem, o perdão é libertação, né? Perdão é libertação nossa. É quando nós nos desalgemamos das situações e das criaturas pelas quais nós nutrimos ódio, vingança, malquerência, né? Antipatias. Então a gente, nesse exercício do perdão, a gente se liberta dessa condição que nos aprisiona e nos adoece. Vai nos adoecendo aos poucos. Sabe assim, quando a gente não consegue perdoar, eu fiquei pensando, é como uma cozinha, né? Toda dona de casa que lida ali na cozinha, geralmente todas as casas, elas têm uma caixinha de gordura ali, aonde na hora que a gente lava a louça, vai retendo essa gordura lá, e aí, para que ela não vá direto para os canos, né, para evitar o risco de entupimento, e de vez em quando a gente tem que limpar essa caixinha de gordura. Quando a gente não limpa, quando a gente esquece, quando a gente por qualquer motivo larga a mão daquilo lá, o que acontece? A cozinha tá limpinha, tá arrumadinha, mas hora ou outra tá voltando aquela água mal cheirosa, né? Ou aquele cheiro ruim, que é o quê? Que é aquela gordura que tá lá, ó, incrustada, depositada. Então eu fiz esse paralelo quando a gente vai dentro do nosso coração, deixando que a raiva, né, a raiva mal resolvida, os ressentimentos, as mágoas vão criando essas crostas lá dentro. A gente pode estar muito bonitinho por fora, a gente pode estar aparentando para todo mundo que está tudo muito bem, mas hora ou outra a gente sente aquele odor desagradável, aquela energia que, né, nos desestabiliza. Então é necessário fazer essa limpeza. É necessário, hora ou outra, estar ali fazendo essa asepsia para que a gente esteja em paz, tranquilo. Porque senão, hora ou outra, essa coisa ruim vai ficar vindo. A gente não sabe nem de onde. Porque às vezes a gente está tão habituado a guardar, que a gente não sabe a hora que está se sentindo mal, de onde vem isso. Às vezes a gente está tendo uma conversa com uma pessoa, tendo um relacionamento com alguém, e aquilo ali de repente estremece, a gente fala assim, nossa, mas ficou ruim, eu perdi a paciência com fulano, eu não sei por que eu perdi a paciência com fulano. Aí você vai recordar, se você fizer um bom estudo de si mesmo, se a gente faz, que lá atrás teve alguma coisa que eu tive com essa criatura, que eu pensei que eu tinha perdoado, mas que eu não perdoei, eu só guardei.
não resolvi, e que agora ali diante de uma situação que não tem nada a ver com aquilo do passado, aquele sentimento eclode, igual o cheiro ruim da caixinha de gordura, ele aparece do nada. A gente fica assim, nossa, mas a cozinha tá tão limpinha, a pia tá limpa, não tá faltando. Da onde vem isso? Nossa, eu tava tão bem com fulano, parece que tava tudo certo. Da onde vem isso? Vem dessa mágoa, desse ressentimento, dessas coisas que a gente vai guardando, né? Para não resolver, procrastinando. A gente tem muito essa questão de procrastinar, que é o quê? Deixar para depois. Amanhã eu resolvo, depois eu vejo isso. Porque às vezes, na busca da solução, do entendimento, a gente vai precisar conversar, a gente vai precisar passar por um período ali um tanto quanto estremecidos, mas buscando o entendimento. Então a gente, para evitar às vezes conturbações, discussões, querendo criar um mundo bonito, perfeitinho, a gente guarda aquilo. Depois eu resolvo, depois eu falo, outro dia eu falo, outro dia eu tomo atitude, outro dia eu resolvo, e a gente vai guardando e aquilo vai virando uma mágoa tão grande que passa a dar o tom dos nossos relacionamentos para frente. Incrível, mas é o que acontece. A falta de perdoar a pessoa, a situação, vai criando uma montoeira dentro da gente de sentimentos negativos e pessimistas, que os demais acontecimentos são afetados por isso, por essa coisa ruim que a gente foi guardando e não resolveu. Então, este livro aqui da Joana de Ângeles, Liberta-te do Mal, né? Ela tem um capítulo que fala da terapia do perdão, falando que a gente precisa buscar uma saúde integral, né? O que é uma saúde integral? É o estar com a mente, o corpo, o espírito equilibrados, harmonizados. Isso é uma saúde integral, né? Então ela fala assim, a busca da saúde integral deve constituir um dos objetivos básicos da existência planetária dentro da proposta relevante da iluminação interior. Sem esse equilíbrio psicofísico proporcionador de estímulos para a superação das tendências perturbadoras, muito difícil torna-se o autoencontro, o discernimento e a consciência ante os compromissos que dizem respeito à vida. Fatores internos e externos facultam o desempenho do mistério, cujo êxito depende da contribuição mental e emocional do indivíduo em seu sentido mais significativo. Não são poucos os males causados pelo comportamento mental das criaturas que teimam em cultivar ideias perniciosas que se lhes transformam em contributos deletérios nos delicados tecidos nervosos que constituem a entidade orgânica. Então, ela está falando que se a gente não buscar, né, resolver essas situações, vai ser muito difícil da gente realizar esse autoencontro, esse autoconhecimento. Essas situações na qual a gente está falando aqui hoje em específico do perdão, perdoar. É a base da nossa estadia na Terra. Se nós não exercitarmos o perdão, vai ser muito difícil a realização dessa autoiluminação, desse autoencontro, de nós nos melhorarmos. Não adianta nada a gente ir para a casa espírita, para a igreja, para a assembleia, qualquer religião que seja, realizarmos as obras assistenciais de caridade, os estudos, tudo mais que as entidades religiosas nos proporcionam. De nada adianta se a gente continuar guardando mágoa, ressentimento, ódios e até um sentimentozinho de vingança dentro da gente. Não adianta. Fica tudo muito de fachada, fica tudo muito, né? Parece que é, mas na essência não é. Então a gente precisa se resolver, a gente precisa se amar, se perdoar para aprender a amar e perdoar o nosso próximo, aquela pessoa, aquele familiar difícil que está ali conosco, né? Aquele relacionamento afetivo conturbado que ora se apresenta, aquele patrão,
desrespeitoso, agressivo que ora nós estamos tendo, e tantas outras situações que se apresentam que necessitam do nosso perdão. Eu quero perguntar para vocês, observem quantas vezes durante esta semana, né, nós tivemos aí domingo, segunda, terça e agora quarta-feira. Quantas vezes de lá para cá nós tivemos envolvidos em situações que exigiram o nosso perdão? Às vezes é com o caixa do supermercado, que a gente tem que perdoar, que às vezes está com pressa, atende mal atendido. É no trânsito, aquela pessoa mais acelerada, mais nervosa, que buzina, que não respeita o sinal na hora que a gente vai atravessar a rua, que a gente tem que perdoar, né? É com os nossos auxiliares, seja em casa, sejam nos nossos locais de trabalho, com os nossos filhos, não é verdade? Com os nossos maridos, as nossas esposas, os nossos pais. Observem mesmo, cada um, faça essa reflexão. De domingo até hoje, quantas vezes foi exigido para perdoar? Ainda mais devido ao nosso grau evolutivo, que somos pessoas extremamente delicadas, melindrosas, por qualquer motivo. Que seja uma roupa que não ficou do jeito que a gente queria, uma comida que não saiu do jeito que a gente gostaria, um falar que a gente achou que foi muito rude para conosco, porque nós somos muito delicados ainda. Somos seres muito frágeis, na verdade, né, meus irmãos? Muito infantis ainda, espiritualmente. Então, nos ofendemos a todo instante. Nos sentimos prejudicados a cada pouco. Às vezes a atitude não tem nada a ver conosco, nem nos diz respeito e nós já nos sentimos assim. Então veja a necessidade do perdão. Agora, importante a gente utilizar essas pequeninas nuances do cotidiano. No trabalho, no trânsito, no supermercado, no comércio, na onde a gente está tendo a nossa experiência religiosa, em família, os pequeninos deslizes que acontecem. Por quê? Porque esses momentozinhos que são singelos, né? Que a gente usa muito perdão com a palavra desculpa, né? A gente está sempre se desculpando, não necessitando tanto de realmente perdão. São pequenininhos. Mas é nesses pequenininhos que a gente vai fazendo o que o Dr. Alberto Almeida nos diz chamar musculação do perdão. A gente vai se fortalecendo, porque haverá amanhã ou depois, daqui um pouquinho, situações que vão realmente exigir um perdão. A gente vai estar ali diante de alguém que a gente teve problemas gravíssimos na encarnação passada ou nas outras encarnações, né? Que a gente realmente vai precisar perdoar. Situações onde a gente vai realmente talvez ser afetado, atingido, que vão pedir mesmo o nosso perdão. Mas se a gente não começar a exercitar de pouquinho, com essas pequeninas coisas, desculpando, um pouquinho mais de gentileza diante do erro alheio, né? Tentando não nos dar tanta importância, educando o nosso ego, a fim de que a gente não se sinta tão importante, não se dê tanta importância. Porque normalmente quando as pessoas se nos dirigem e a gente se sente ofendido, a gente pensa, como que ele teve coragem de falar assim comigo? Como que ela teve coragem de fazer isso comigo? Quem ele pensa que eu sou? Com quem ela acha que está falando? Geralmente passam todos esses pensamentos, né? E então esses sentimentos causam um turbilhão, é o nosso ego querendo gritar, querendo bradar. Então vamos educar o nosso ego. Vamos educar o nosso ego com a prática do perdão. E aí a nossa irmã Joana vai nos dizer: na escala dos acontecimentos morais que dizem respeito à saúde integral, merece destaque a contribuição terapêutica do perdão das ofensas. Terapêutica. Todo aquele que mantém ressentimento, anelando pelo desforço, carrega uma brasa viva na mão, objetivando atirá-la no adversário.
Em sua aflição doentia, que faculta o anelo de vingança, não se dá conta que, enquanto conduz o elemento responsável pelo desforço, tem a mão queimada. Ela usa muito essa palavra desforço nesse capítulo, que quer dizer o quê? Ir à forra, desforrar, né? Revidar. Então a pessoa quer tanto revidar o outro, tá com a pedra quente na mão, mas quer tanto revidar que não larga a pedra quente, fica com ela segurando ali, queimando, se prejudicando, mas permanece ali naquele intuito para poder ir à forra com o outro irmão. Como disse o nosso escritor célebre, né, da Inglaterra, Shakespeare, William Shakespeare, a mágoa é um veneno que a gente toma todo dia, imaginando que vai matar o outro. Eu tomo o veneno, mas quero que o outro morra. Mas quem está tomando o veneno sou eu. Como é que o outro vai morrer? Quando a gente fica alimentando mágoa, a gente vai fazendo isso. Vai adoecendo. Né? Sê tu, portanto, aquele que de imediato perdoa. Não creias que, ao fazê-lo, o teu inimigo fique indene à responsabilidade decorrente do ato ignóbil praticado. Ou seja, não pensa que porque você vai perdoar, você vai desculpar, você vai compreender, ser tolerante com aquele que está te ofendendo, te agredindo, que ele vai passar ileso aquilo que ele está fazendo, de longe. Né? Nem transfiras o teu sentimento de mágoa para a divindade impor a reparação ou as soberanas leis pedirem-lhe contas, ou seja, muitas vezes a gente deixa de perdoar achando que a nossa falta de perdão é uma punição àquele que nos ofendeu. Falou isso comigo, fez isso comigo, não converso mais com ele, não quero saber mais daquela pessoa. A gente acha que isso pune. Outras vezes a gente fica assim, né? Deus sabe, né? Deus vai te castigar, pode esperar. Ou a gente usa as leis que a gente aprende tão bonitinhas, né, na doutrina espírita, na evangelização. Lei de causa e efeito. Você tá fazendo, você espera que vai te aguardar lá na frente. Às vezes fica julgando, rogando até uma praga, né? E abrindo mão do nosso perdão, né? Enquanto que a gente falou lá no começo, lembra que o perdão nos liberta, é para nos libertar. Né? Se o outro com quem a gente está tendo problema, dificuldade, quiser também se libertar, é uma questão dele, mas né, a princípio sou eu que me liberto. Olha, eu perdoo, não estou mais vinculada a você por esse sentimento de ódio, de vingança, de ressentimento. Vamos seguir nossas vidas. Então, o que é uma algema? Né? A algema são aquelas argolas que vão unir duas mãos. Então, no momento da raiva, da vingança, do ódio, do ressentimento, eu estou algemado ao meu irmão. Quando eu perdoo, eu abro a minha algema e solto. E deixo que ele siga a vida dele. Agora, se ele vai querer soltar a algema dele para se ver livre daquele sentimento, é uma questão dele. Mas eu me liberto. Eu me liberto e dou oportunidade do meu irmão também se libertar. Né? Então, é um princípio inteligente até para nós. Seja a tua atitude de libertar a revolta interna que te vergasta a mente e a emoção decorrente do delito de que foste vítima. A rebeldia, porque a gente está rebelde. A gente não aceita que aquilo aconteceu com a gente. Porque nós somos bons demais, não é assim que a gente pensa? Né? Nós somos bons demais, então como que aquilo pôde acontecer conosco? Então a gente se liberta daquela rebeldia. Né? Entendendo que tudo acontece com um propósito e porque Deus permite. Haroldo Dutra Dias, certa vez numa palestra, falou o seguinte: o mundo está cheio de injustiças, mas não há um injustiçado. Então, se aquele meu irmão, de alguma forma, ele está me atingindo, ele está me ofendendo, ele está me prejudicando de alguma forma, com certeza eu devo ter algo para aprender com aquela situação.
Então não existe vítima, e nem injustiçado. Se eu tô tendo aquele tipo de situação, aquele enfrentamento, é porque algo eu preciso realmente aprender ou resgatar do passado. E aquela pessoa, aquela situação que está me incomodando, é o que Deus está me proporcionando para que eu aprenda, para que eu resgate e para que eu dê um passo a mais, que eu vá adiante, para que eu me auto-ilumine perdoando. É a oportunidade de aprender. Então vamos lá, né? E Joana vai nos dizer o seguinte: usa a terapia do perdão e conseguirás a inefável leveza da consciência tranquila. A chaga aberta pela ingratidão ou pela perversidade de outrem cicatrizará no teu íntimo com o penso balsâmico do perdão. Rompe desse modo as fortes correntes da morbidez que pretende manter-te na luta infeliz do ódio, do revide, da vingança, perdoando sempre. Então é isso, meus irmãos. É o aprendizado desta noite de hoje, com essa passagem maravilhosa que o Cristo nos fala de sermos misericordiosos para termos misericórdia, para perdoarmos a fim de que a gente obtenha o perdão. Que o perdão é terapia, é medicamento que cura as nossas chagas. Sem ele, nada mais vai ter sucesso. Tudo o que a gente almeja, autoconhecimento, autoiluminação, nos tornarmos pessoas, espíritos melhores, mais maduros, começa com o perdão, perdoando-nos a nós mesmos, pelas nossas faltas, pelos nossos erros, perdoando depois os nossos irmãos, porque se eu não me amo, se eu não me perdoo, eu não consigo amar e nem perdoar o meu irmão. Então eu preciso me perdoar, eu preciso me amar para estender isso ao meu próximo. Então vamos nos perdoar, vamos nos conhecer, vamos nos amar, para que aí depois, no segundo passo, a gente possa levar isso adiante. E nos momentos em que a ofensa, a ingratidão, que isso chegar e doer no nosso coração, de um ente querido, próximo, da onde a gente não esperava, de uma situação conturbada, eu tenho gostado muito de usar 4 frasezinhas que são o seguinte: sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Se na hora da ofensa, aquela coisa que está nos incomodando, aquelas palavras que dilaceram o nosso coração, aquela atitude que nos causou enormes prejuízos, sinto muito, meu irmão, por ter feito algo agora ou no passado que te levou a ter essa atitude para comigo. Por favor, me perdoe, se por enquanto não consigo ainda nutrir tão bom sentimento por você como preciso, como é necessário. Te amo, meu irmão, apesar de toda falta, de toda amargura que estou aqui experimentando, mesmo assim, te amo. Sou grata. Obrigada, Senhor, porque esta pessoa, esta situação é uma oportunidade para o meu aprendizado. A cura está à nossa disposição, basta nós utilizarmos. Vamos lá, né, queridos? Com força, com muita fé no coração, confiando que Jesus nunca nos desampara e está sempre ao nosso lado. Os nossos irmãos, os nossos queridos enfermeiros do espaço, que estão sempre aí, nos curando, estão nos dando agora, neste instante, a terapia do perdão, para curarmos todas as doenças que ora estão habitando o nosso corpo físico. Basta perdoarmos, amarmos, que vamos mudar o padrão vibratório que está em torno de nós e alcançarmos a cura que tanto almejamos, cura espiritual, a cura emocional e, por conseguinte, a cura física. Obrigada, Senhor, por estes momentos abençoados que estivemos reunidos em Seu nome.
e que Jesus nos ampare, nos ilumine, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos.